A teoria do universo geocêntrico foi criada por Ptolomeu. Essa teoria adere à hipótese de que a Terra está parada no centro do universo, com todos os corpos celestes, incluindo o Sol, girando ao seu redor. O geocentrismo foi estruturado por Aristóteles e Ptolomeu. A teoria do geocentrismo não deve ser confundida com a teoria da Terra plana. Ptolomeu foi um polimata grego reconhecido pelos seus trabalhos na área da astrologia, astronomia e cartografia. Ele viveu e trabalhou em Alexandria, no Egito. O sistema cosmológico dele ensinava que a Terra era o centro do universo. Ele foi considerado o primeiro cientista celeste. Para Ptolomeu, cada planeta girava ao longo de um pequeno círculo chamado de epiciclo, e o centro do epiciclo de cada planeta se moveria a um círculo maior, denominado como deferente. Essa teoria, a Terra estaria um pouco afastada do centro do referente. O sistema geocêntrico foi defendido durante toda a Idade Média. A física defendida durante a Idade Média é a física que se parece com as passagens bíblicas, como no caso da teoria geocêntrica. A Igreja só defendia o geocentrismo por ele se parecer e concordar com quase tudo que era dito nas passagens divinas. Durante a Idade Média, muitos estudiosos apresentavam ideias físicas, contrariando a Igreja. Existia a poderosa Inquisição, que julgava todos que eram contra as ideias propostas pela Igreja, como, por exemplo, ser contra a teoria do geocentrismo. Heliocentrismo é a teoria do sistema cosmológico, que diz que os planetas giram ao redor do Sol. O polonês Nicolau Copérnico é considerado o fundador da astronomia moderna e o pai do heliocentrismo. A visão tradicional geocêntrica foi abalada por Copérnico em 1514. Copérnico começou a divulgar uma teoria cosmológica que dizia que os corpos celestes não giravam ao redor da Terra, e sim o Sol, teoria conhecida como heliocêntrica. Copérnico deduziu através de muitos cálculos matemáticos que a Terra faz uma volta completa ao redor de si mesma, explicando assim os dias e as noites, e os movimentos do Sol e das estrelas. Essa teoria foi estruturada após 30 anos de trabalho. Copérnico tinha como base apenas observações a olho nu e não tinha qualquer prova decisiva. Inicialmente, a maioria dos teóricos não achavam muito provável a ideia de que essa teoria falava sobre o que ocorria de fato no universo físico. O trabalho de Copérnico marcou o início de duas grandes mudanças. A primeira mudança é o respeito do tamanho do universo. Os avanços astronômicos mostravam que o universo era bem mais vasto do que supunha a cosmologia aristotélica. A segunda mudança fala a respeito da razão pela qual os corpos caem no chão. Copérnico divulgou sua teoria apenas como uma hipótese. Isso ocorreu porque na época da Igreja condenava e julgava como heresia qualquer ideia que contrariasse o que defendia. Somente em 1543, ano em que Copérnico morreu, que sua obra sobre a revolução dos orbes celestes foi publicada como mais do que apenas uma hipótese. Sua obra foi publicada colocando o heliocentrismo como um modelo científico. Giordano Bruno foi um filósofo e teólogo italiano. Ele publicou em 1584 um livro no qual defendia o heliocentrismo, além de usar afirmações como o universo é infinito. Ou seja, Giordano afirmava ideias totalmente contrárias ao que a Igreja defendia, e por isso foi condenado à Inquisição. Ele foi excomungado e queimado vivo pela Santa Inquisição nos anos 1600, principalmente por esse motivo, que Copérnico divulgou suas ideias apenas como uma hipótese. Isso fez com que Copérnico não fosse julgado pela Inquisição. Em 1609, um italiano chamado Galileu Galilei teve o primeiro contato com as lunetas holandesas e em 1610 ele fabricou uma luneta que tinha a capacidade de realizar um aumento de 9 vezes. Galileu Galilei estava convencido de que a teoria do Copérnico era verdadeira. Com essa certeza, ele passou a sustentar essa teoria observando astros no recém-inventado telescópio. Galileu teve muitos problemas com a Inquisição por apoiar o heliocentrismo como uma verdade literal.
Ele foi ordenado pela Igreja a apresentar o heliocentrismo apenas como uma hipótese. Galileu até se conteve por uns anos, porém, depois de um papa de espírito mais aberto à ciência ser eleito, Galileu voltou a se dedicar ao tema. Porém, ele acabou sendo condenado à prisão por tempo indeterminado. Ele viveu os últimos anos da sua vida em prisão domiciliar, continuando assim a ter acesso a instrumentos científicos. Nesse período, elaborou conceitos sobre o movimento dos corpos, que são os fundamentos da dinâmica. A obra mais polêmica de Galileu, o instrumento recém-criado, teve sua divulgação impossibilitada pelo poder clerical em grande parte dos países católicos. Johannes Kepler era um filósofo e astrônomo alemão, que ficou famoso por formular e analisar as 3 leis do movimento planetário, leis que ficaram conhecidas como leis de Kepler. Kepler aceitou imediatamente a teoria do Copérnico. Em 1594, Kepler criou uma hipótese de certa forma complexa para explicar a distância entre as órbitas planetárias. Após isso, Kepler deduziu que as órbitas dos planetas são elípticas. Ele propôs uma ideia de que o Sol exerce uma força que diminui de forma inversal a distância e impulsiona os planetas ao redor de suas órbitas. Em 1596, Kepler publicou suas teorias em um tratado. A importância dessa obra é enorme, pois apresenta a primeira demonstração convincente das vantagens geométricas da teoria de Copérnico. Isaac Newton teve uma grande importância para a consolidação do heliocentrismo. Sua obra, chamada de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, foi considerada uma das que mais influenciaram na história, pois provocou uma grande revolução científica. Essa obra descreve a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica. Demonstrando as leis de Kepler do movimento dos planetas, Newton foi o primeiro que demonstrou que os movimentos dos objetos, tanto na Terra como em outros corpos celestes, são governados pelas mesmas leis naturais. Seu trabalho teve grande contribuição no avanço do heliocentrismo. Newton criou o primeiro telescópio de reflexão em 1668